Olá pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Como é que está a vossa saúde mental? Fiquem ligados já daqui a pouco no Instagram, na minha página, Cigelcia positivamente, né? Tem que pôr o arroba primeiro, e 2 underscores. E vou ficar a aguardar por vocês, pelas vossas perguntas, para eu poder responder, ok? Até já! Olá! Já temos aqui 2 pessoas. Olá, olá. Temos um pedido aqui de participação da doutora Narcese. Acho que a rede não está muito boa. Doutora Caio, tente fazer o convite novamente. Vamos já falar de muitos aspectos, ainda bem. Antes, eu acho que muitos de vocês, quando ouvirem as perguntas, se calhar vão se... Quem tiver já alguma questão aí, pode dizer. Caiu a rede, eu não sei, acho que tem um tempo determinado para o direto, não sei, né? Aquela primeira parte terminou. Como estava a dizer, temos é que aprender a detectar se a nossa ansiedade é saudável ou não, ok? Mas, a priori, todos nós sofremos de uma ansiedade, ok? Ela só não pode ser nossa inimiga, nós temos que ter o domínio sobre ela. Temos que ver o tipo de atividade adequada para reduzir a ansiedade. Eu posso estipular aqui algumas, não é? Mas não é que todo mundo prefere. Tem pessoas que a ansiedade reduz de uma forma diferente do que da outra pessoa. Isso vai de personalidade a personalidade, ok? Está a surtir efeito. É mesmo isso. Usar a técnica de respiração quando a pessoa estiver muito ansiosa, mas aquela técnica profunda, ok? A respiração profunda. Por quê? Esse ato inspira, encher os pulmões com o oxigênio, ficar um tempo profundamente e depois expirar. Isso ajuda e muito a repor o oxigênio no cérebro, que reduz muito quando o nível da ansiedade eleva, e o fluxo do sangue também volta ao normal. Então, primeira coisa para reduzir essa ansiedade, se está num ambiente ou numa situação que está com uma ansiedade elevada e não sabe o que fazer naquele momento, calma. Não ligue para ninguém, não precisa ir para o hospital, não. Aplique a técnica de respiração. Ela é boa, ela é ótima, mas tem que certificar que tem um ambiente com ar livre para poder fazer isso, usar essa técnica. Ela é muito boa, pessoal. Eu estou a falar com certeza porque eu trabalho com isso e as adolescentes que têm histórico de desmaio já não desmaiam por usar essas técnicas, mas o acompanhamento de psicoterapia que elas têm tido. Então, é mesmo importante, ok? Não se esqueçam disso. Em algum momento que tiverem com o nível de ansiedade elevado, vão para um sítio aberto que tem um ar livre. Não se esqueçam. Inspirem profundamente, fechem os olhos e expirem. Mas tem um segredo. Quando vocês estiverem a fazer essa técnica de respiração, não podem focar a mente em nada, em nenhum tipo de problema, em nenhum tipo de preocupação. A vossa mente tem que estar clean, tem que estar limpa. Ok? Aquele momento é só tu. A tua mente tem que focar na respiração. Ok? No momento que tu fazes a respiração, ok? A tua mente tem que estar só focada naquela respiração.
focada. Se tu fizer essa técnica e atualmente estiver a pensar em contas que tens que pagar, em coisas que tens que fazer, a proximidade, ir ao ginásio, ir à festa, ou, por aí afora. Então, isso acaba por interferir. Okay? Primeira coisa que eu recomendo é a técnica de respiração. Isso tem efeito muito positivo. As adolescentes estão muito bem por usar muito essas técnicas. Okay? O que acontecia é que elas perdiam o domínio sobre a ansiedade que elas tinham. O nível de ansiedade, quando elevavam, diminuía, elas caíam logo. Então, a partir do momento que eu apliquei-lhes essas técnicas, mais os processos de psicoterapia, elas aprenderam que ter o domínio sobre a mente delas, a respiração, a conversar com a tua ansiedade é a melhor coisa. Converse com a tua ansiedade, que ela não vai dominar. Pronto, estou muito tempo aqui nessa pergunta. Essa é a segunda pergunta. Como eu disse, a ansiedade é um tema muito abrangente. Poderíamos ficar aqui a falar horas e horas. Mas o dia não vai durar muito tempo. Vou só até às 22, porque tem uma prova. Então, vou para a terceira pergunta. Ok? A primeira pergunta foi sobre a pandemia, a segunda foi sobre a ansiedade. E houve uma pergunta do Lídio. Queria saber como ter domínio da ansiedade na pandemia. Eu acabei de explicar isso na primeira questão, né? Não nessa da ansiedade. Na primeira questão da pessoa que escreveu a dizer que desde que começou a pandemia ela sente-se doente e que fez exames clínicos e ela sente-se muito, mas muito mal, e os exames dão sempre negativos. Isso tem a ver com a forma que nós estamos a expor o nosso cérebro ao ambiente ou às informações do Covid-19 de forma excessiva. Temos que evitar ou reduzir o contato com essas informações. Eu já disse e volto a repetir, nós somos seres humanos inteligentes. Já soubemos tudo o que queríamos saber sobre o Covid-19. Por mais que ocorra de forma diferente de pessoa a pessoa, porque os organismos são diferentes, mas já sabemos que é importante para sabermos se temos depressão, o descuido, a necessidade do autocuidado. Deixamos de nos cuidar. Okay? Não cuidamos da aparência, não cuidamos da higiene. Então, se tu tiveres pelo menos 4 a 5 critérios dessa depressão, não é? Generalizada, então estás com um distúrbio depressivo, ok? Um distúrbio de humor, especificamente depressão, ok? Tem que ser superior a 6 meses e preencher pelo menos 4 a 5 critérios dessa depressão. Okay? Então, profissional de saúde mental, se não for o psicólogo clínico, vai ser o psiquiatra. Mas como as pessoas ainda têm muitos rótulos com relação a isso, então nós também já temos outras opções para vocês, atendimento online, ok? E videochamada, as consultas, ok? Então, para poder lhe ajudar a fazer um diagnóstico preciso, contacte, que iremos dar uma orientação, ok? Caríssima. Temos aqui uma pergunta, a doutora gostaria de saber como gerir a ansiedade, ou seja, algo que sabe o que vai acontecer dentro de algum tempo, como gerir. Olha, acabei de falar da ansiedade e falei muito. Essa é a pergunta do Flávio Araújo. Falei muito da ansiedade, muito mesmo. A ansiedade, eu já expliquei como é que ela funciona. Eu não sei se vai poder ver depois o direto,
o princípio do direto, desse direto que eu estou a fazer, onde eu falei da ansiedade, de como reduzir essa ansiedade, ok? Pode fazer outra pergunta, mas depois veja se consegue ir ao início do direto para ver, de tudo falei sobre a ansiedade. Ok? Ok, tá bem. Pode fazer. Acabei de responder à questão de uma jovem adolescente que quer saber se tem depressão. Já expliquei que a depressão tem tempo para fazer o diagnóstico, tem que ser superior a 6 meses, tem que preencher pelo menos 4 a 5 critérios, ok? E também deve ser avaliado simplesmente por um profissional de saúde mental, ou psicólogo da área clínica, ou um psiquiatra, ok? Como gerir as emoções ou conflitos? Ok, essa é uma boa pergunta. Ok. Pergunta do Flávio Araújo. Ok. Pronto, respondendo à questão do Flávio, falar das emoções é entrar num mundo meio complexo, né? O que são emoções? As emoções são todo aquele comportamento, não é, que o nosso cérebro tem, a nossa mente tem, diante de algumas adversidades ou algumas situações que nós receamos, ou que são perigo para nós, ou que são muito importantes para nós, ou que nos proporcionam alegria. Então as emoções vão em função dos acontecimentos ou do meio ambiente que nos é exposto, ok? Gerir as emoções é muito importante falar sobre isso. Quando falamos das emoções, também vamos enquadrar já aqui alguns outros temas que são bem pertinentes. Gerir as emoções vai depender do tipo de personalidade de cada um, caríssimo Flávio. Porque nós sabemos que nem todos têm a capacidade de suportar. No caso, quer saber como gerir as emoções negativas, certo? Okay. As emoções negativas, as pessoas têm muitas dificuldades em lidar com elas porque não se adaptam ao processo. Toda emoção tem um processo. E esse processo está incluído a dor, a angústia, medo, sofrimento. Então, aquela pessoa que não se sente preparada ou não consegue suportar essas emoções negativas, ela vai sempre querer pular essa etapa das emoções, ok? E querer vivenciar uma outra fase sem sentir essas emoções negativas. Okay? Isso acaba por prejudicar a nossa saúde mental e emocional. Não é bom. Não é bom. Então, ok, exato, é mesmo isso. As emoções negativas. Então, a grande dificuldade que está por aqui é que muitas pessoas não têm a capacidade de suportar a dor, ou a decepção, a desilusão, ou uma crítica, né? Como bem disse, não tem essa capacidade. E não tendo essa capacidade de suportar, então essas pessoas têm um coeficiente emocional e social muito débil, muito debilitado. Quando eu falo de coeficiente, né? Tem uma pesquisa minha que ainda não lancei sobre os coeficientes. São os 3 Qs que eu chamo. Temos o coeficiente de inteligência, que pronto, é aquele coeficiente que vai gerir a nossa inteligência, que está incluída a nossa inteligência, que todas as nossas capacidades intelectuais estão ali incluídas. Né? Temos o coeficiente emocional, que é como é que o equilíbrio das nossas emoções, né? É como se fosse uma inteligência emocional. Okay? Temos o coeficiente social, que é como vamos interagir com as pessoas. Qual é a luta do ser humano?
Muitos de nós, os seres humanos, têm um QI acima da média, um nível muito elevado, mas acabam por ter os outros dois Qs debilitados, o QE e o QS, que é o coeficiente emocional e o coeficiente social. Esses dois Qs debilitados tornam uma pessoa com grandes dificuldades de gerir conflitos, de suportar dor, de aceitar negatividade, ok? De aceitar negatividade, de lidar, de interagir com os outros, de ter empatia. São pessoas que apresentam... Vou dar um exemplo de grandes empresários que são bem-sucedidos, têm um QI, um nível intelectual acima da média, mas têm grandes dificuldades em interagir com a sua equipe, em lidar com as pessoas, têm grandes conflitos em casa, não conseguem gerir. Por quê? Os dois Qs, o Q e o QS, são debilitados. Então, a luta do ser humano é tentarmos equilibrar os três Qs, que é o coeficiente de inteligência, o coeficiente emocional, o coeficiente social. Eu daqui a 2 meses vou lançar essa pesquisa minha dos 3 Qs e as pessoas vão ter mais ou menos uma ideia daquilo que eu quero passar. Então, essa pessoa que tem a debilidade nos 2 Qs é uma pessoa que futuramente tem grandes probabilidades de cometer suicídio. Sim, cometer suicídio. Então, é necessário trabalhar esses 2 Qs. Sabia que uma pessoa que tem o QE e o QS bem equilibrados e bem estruturados e um nível intelectual não muito alto, mas na média ou abaixo da média, essas pessoas têm uma maior capacidade de suportar os obstáculos da vida, gerir conflitos, lidar com os outros socialmente, entender as suas emoções, o seu corpo. Então, por isso que eu digo muitas vezes, o QI não define tudo. Nós temos os 3 Qs. Okay? Então, mas essa não vou abranger muito, como é uma pesquisa que eu estou a preparar. É só mais ou menos para ter a noção de que pessoas que não conseguem gerir esses conflitos têm debilidade nos 2 Qs, QE e QS. Ok? Mas agora, como essas pessoas vão gerir? Treinar a capacidade de suportar. Isso tem que ser desde a infância. Se nós ensinarmos os nossos filhos a suportar a dor, a aceitar a negatividade, a aceitar as desilusões, a aceitar as quedas, a aceitar tudo, não e tudo mais, nós estamos a formar um futuro homem com os 3 Qs equilibrados e bem estruturados. Percebe? Então, quando fala em dificuldades de gerir conflitos, como é que pode gerir? Então, para gerir vai depender da sua personalidade. Como é que é a sua personalidade? Quais são os Qs que tem equilibrado? Tem os 3 Qs bem estruturados ou tem em percentagens diferentes? Porque também se dá o caso de ter os 3 Qs em percentagens diferentes. Tem percentagens diferentes, não vamos... mas isso existem testes, avaliações que são aplicadas para saber se esses 3 Qs são compatíveis ou incompatíveis, tá vendo? Então, para eu saber como gerir, eu posso dar aqui dicas, não é, de como gerir os conflitos e tudo mais, mas tudo vai depender da personalidade de cada um, ok? Se uma pessoa tiver uma personalidade intrínseca, ok? Sim, ok. Exatamente isso que eu acabei de falar. Acabei de dizer. Normalmente as pessoas que têm os 2 Qs mal estruturados ou pouco equilibrados, né, Q e QS, são pessoas que têm uma posição profissional muito boa, têm um QI acima da média, mas esses 2 Qs devem ser mesmo trabalhados. É o grande fracasso dessas pessoas. Então, é importante saber, né, caríssimo Flávio, que para conseguirmos gerir as emoções, é necessário sabermos o tipo de personalidade da pessoa,
Ok, existem vários tipos de personalidade, eu posso aqui lhe citar várias, mas é necessário fazer testes para aplicar testes para poder saber o tipo de personalidade. E com o tipo de personalidade já vamos conseguir entrar no tema dos 3 Qs, percebe? Então, gerir os conflitos tem que ser ensinado desde a infância. Porque se tu não és ensinado desde a infância a gerir bem os conflitos, apresentas grandes dificuldades na vida adulta, ok? São aquelas crianças que, pronto, crescem assustadas, os pais só gritam, não conseguem dialogar com a criança, não elogiam os acertos dos seus filhos, o tempo todo é negociação com as crianças, não há ali uma interação, um laço afetivo propriamente dito. E então isso acaba por, consequentemente, desequilibrar o que e o QS dessa criança futuramente. Então temos que começar a trabalhar desde já. Ok. A Edvânia quer falar sobre perdas, mas eu gostaria de saber, ok? Gostaria de saber da Edvânia se está a se referir a perdas de relacionamento, luto, que tipo de perda especificamente? Ok, porque é necessário saber que tipo de perda, ok? Porque a segunda pergunta que eu respondi foi relacionada ao luto, de alguém que ainda não superou o luto paterno. Está há 1 ano e alguma coisa que ainda não... É a mesma coisa, ela quer saber. É a mesma coisa, não é? Ok. Eu falei sobre o luto, só que como eu tenho uma empatia tão grande quando alguém está a passar pelo luto, eu não tenho problemas em voltar a explicar. Como eu havia dito, o luto é um processo muito complexo, não é? Gostaria de saber, se quer saber como superar perdas, como lidar com o luto, ou se está a vivenciar um luto, gostaria que fosse um bocadinho mais específica para eu conseguir lhe dar uma orientação, não é? Porque a pergunta que eu respondi é alguém que está a passar pelo processo do luto e ainda não superou, não é? E dei alguma explicação e alguma orientação. Ok. Mas foi um breve rescaldo, se puderes. Mas eu falei do luto, eu falei que o luto é um processo muito complexo. E ele é sempre doloroso para quem fica. Então o luto vai depender muito do grau de parentesco ou do laço afetivo que nós tivemos com a pessoa que partiu. Exato, gerir uma perda da família. O grau de parentesco com a pessoa que partiu. Então, nós podemos definir o luto como uma perda de alguém que tínhamos algum tipo de laço afetivo ou laço sanguíneo e nos faz, prontos, vivenciar as fases em si, né? Como eu havia dito. Para eu identificar em que fase está a atravessar o luto, é necessário saber como é que está -se a sentir. O luto ele tem fases, não é? Ele tem 5 fases. Temos a fase da negação, da raiva, da barganha ou negociação, depressiva e aceitação da realidade. Vou acrescentar aqui algumas coisas que eu também não disse. Então, na fase da negação é a fase na qual a pessoa ainda não tem um impacto com a realidade, com o que aconteceu, que não consegue aceitar, não consegue entender e aceitar que aquela pessoa que ela tinha um laço afetivo, aquela pessoa que ela tinha laço sanguíneo, partiu. Então, esse processo de negação pode durar meses, também como anos. Isso depende da pessoa que partiu, a intimidade que tiveram, laço afetivo, etc., como eu já acabei de explicar.
E também temos a fase da raiva. A fase da raiva, a pessoa sai da fase da negação, vai para a fase da raiva. Quando a pessoa não aceita e pergunta o porquê que justamente o meu irmão, o meu esposo, o meu pai, a minha amiga, é que foi. A pessoa fica mesmo inconformada. Então desperta nela um sentimento de euforia e de raiva. Depois dessa segunda fase, nós entramos para a fase da negociação. A fase da negociação é a fase que nós, e barganha, paramos e pensamos, será que não havia uma forma daquela pessoa que partiu ficar viva? Se fizessem assim, se tivesse uma outra pessoa, um outro médico, fosse uma outra cirurgia, se talvez fosse fora, conforme muitas pessoas pensam, ela sobreviveria. Então, essa é a fase da barganha. Okay? Depois dessa fase da barganha, negociação, vem a fase depressiva. A fase depressiva é quando a pessoa já passou as 3 primeiras fases e só fica com as memórias da pessoa. Só isola-se socialmente e fica o tempo todo a pensar os momentos que viveu com a pessoa que partiu. Agora, onde é que nós vamos ver se esse luto é patológico ou normal? Se torna um luto patológico se a pessoa consegue, chega em algumas das fases, mas não consegue chegar até a última fase, que é a aceitação da realidade. Mas torna-se um luto normal se a pessoa ultrapassa todas as fases e chega à fase da aceitação da realidade. Okay? Então, o processo do luto, ele vai depender muito. O luto patológico é aquele que a pessoa não consegue superar as fases do luto, não consegue chegar à aceitação da realidade. Ela pode passar naquelas fases todas anteriores que eu citei, mas ela não chega na aceitação da realidade. Ok? Agora, o luto normal, a pessoa passa pelas fases todas e chega na fase da aceitação da realidade com mais facilidade. O que é que eu tenho sugerido para as pessoas que perdem alguém querido ou próximo? Essa pessoa deve acompanhar todos os processos do luto. Por exemplo, funeral, o óbito, o funeral, todo o processo. Essa pessoa tem que ver, tem que assistir o funeral ou sepultamento da pessoa, que é para ela ter um contato com a realidade muito mais rápido. Tem que ter um contato com a realidade muito mais rápido. Aquelas pessoas que não assistem ao funeral, não vão ver todo o processo que passou, né? Antes do enterro, tem mais dificuldade em aceitar a realidade, ok? Essa pandemia, porque qualquer sítio que ela está em casa, ouve a notícia, basta sair, embora que é para trabalhar ou comprar algum alimento, sempre ouve a notícia do Covid-19 e ela acha que está doente. Está doente. Eu já havia falado sobre isso no YouTube, no meu canal, da prevenção da saúde mental durante a pandemia. Vou fazer um breve resumo, onde eu irei responder a questão dessa pessoa que não se identificou. Né? Essas pessoas enviaram mensagens no off ou no direct e não querem ser identificadas. Já algumas que querem ser identificadas, então sugeri que mal entrassem, pudessem já perguntar ali. Temos perguntas de tudo um pouco, muito interessantes. Vão se identificar. Há pouco tempo entrou uma colega minha, seria tão bom, temos uma dinâmica aqui agora antes de responder as questões. Só que a rede caiu. Olá, olá, Raíssa, Ruiana.
Sempre, tem razão, prima. Começo já a responder as questões, só que o que é que vai ocorrer? As questões a falar no fórum da doença em si física, estou a falar do fórum psicológico, ok? A síndrome do Covid-19 ela é desenvolvida por pessoas que estão expostas demasiadamente ao ambiente ou a informações excessivas do Covid-19 e essas pessoas começam a desenvolver os sintomas do Covid. O que ocorre? Conforme ela explicou, ela já foi à clínica, né? Ela escreveu aqui que já foi à clínica e está tudo bem, não tem nada. Mas ela sente-se doente. Mas ela só começou a sentir assim depois que começou essa pandemia cá em Angola, né? Até fevereiro estava tudo bem, bastante entramos em março, ali tudo mudou para nós. Se dissessem algum tempo atrás que estaríamos assim hoje, ninguém iria acreditar, mas é o que está acontecendo. Então, o nosso cérebro começa a desenvolver sintomas, ok? Parecido com o que ela vê nas informações. Tá vendo? Então, ali está o perigo. Ela vê de forma excessiva as informações, redes sociais, televisão, ouve falar, pensa, então o cérebro começa a entrar em colapso, porque é a mesma informação diariamente, é o mesmo ambiente diariamente, o mesmo tipo de pensamento, aquilo também mexe com a ansiedade da pessoa, o nível de estresse aumenta, também tem episódios depressivos, tudo ao mesmo tempo. E a pessoa não consegue perceber o que é que está a ocorrer comigo, o que é que está a ocorrer com o meu corpo, com a minha mente. A pessoa perde o controle total. Essa é a síndrome do Covid-19, caríssima. A síndrome do Covid-19 ocorre mesmo em pessoas que estão expostas demasiadamente a informações do Covid-19. Ok? É assim que funciona. Como é que vamos detectar uma pessoa que tem a síndrome de Covid-19? Começas a ter distúrbio do sono, ok? Primeiro sinal, começas a dormir mal. Distúrbio do sono, o teu sono já está alterado. Se dormias, por exemplo, às 20 horas, não é? Ou às 21, e passas a dormir às 22, às 23, ali já é um sinal de que o nível de ansiedade está a elevar. Ok? E também o padrão alimentar muda um bocadinho, porque a pessoa tem pouco apetite, ok? E a pessoa começa a sentir os mesmos sintomas do Covid-19. A minha cabeça está a doer, o corpo dói, parece que eu vou desenvolver uma febre, mas tudo aquilo é psicológico. Quando a pessoa chega à clínica e faz um exame clínico, os médicos dizem, está tudo bem, vá para casa. E a pessoa não acredita, mas não pode, eu tô doente. Isso são características da síndrome de Covid-19, caríssima. Isso era para responder à primeira pergunta, né, do jovem ou da jovem que não quis identificar-se, apenas disse que desde que começou essa pandemia sente-se doente e não entendia o porquê, queria entender o corpo dela. Então, como eu já havia feito um vídeo a falar sobre isso no canal, vou lhe dar algumas sugestões, não é? Para reduzir os sintomas. Mas, primeiramente, o que eu vou lhe dizer, procure por um acompanhamento psicológico. Pode não ser fisicamente, porque estamos nessa quarentena, né, nesse distanciamento social. Já existem videochamadas, atendimento online, ok? Que é para conseguir ter uma orientação, tá vendo? Tens de ter uma orientação. E essa orientação, somente o profissional de saúde mental. Estou a falar especificamente um psicólogo clínico ou um psiquiatra. É que vai lhe ajudar, ok? Mas, primeiramente, lhe dou já aqui algumas orientações. Evite o excesso de informações do Covid-19. Substitua as informações que vais à busca por outras coisas. Algumas séries, filmes, novelas, tudo isso para conseguires ir reduzindo esses sentimentos, esses pensamentos que te levam a achar que tu tens o Covid-19 quando não tens. Isso não passa da síndrome de Covid-19, que é o Covid-19 disfarçado, ok?
mas de forma psicológica, ok? Ele te faz acreditar que tu tens aquilo, mas tu não tens. Tu tens todos os sinais no corpo, todos os sintomas do Covid-19, mas quando vais para o hospital não tens nada. Os exames dão todos negativos. É por ali que eu estou a dizer, tem que ter cuidado com a saúde mental, porque o nosso cérebro ele funciona com o ambiente que ele é exposto diariamente e ele reproduz tudo aquilo que ele acompanha. Então, temos que tornar o nosso cérebro, a nossa mente, nossa aliada. Ok? Não deixar com que tanta negatividade nos afete. Ok? Nos afete. Então, para além de reduzir o excesso de informações do Covid, ok? Deve também procurar não buscar informações extras. Nós sabemos que todo mundo aqui já sabe que como é que se desenvolve o Covid-19, como ele é que como funciona, como é o tratamento, como é que podemos evitar. Então, acho que nós não precisamos de ir à busca de mais nada. Nós já sabemos tudo que queríamos saber ou deveríamos saber sobre o Covid-19, ok? Já sabemos tudo, praticamente tudo, não é? Então, não há necessidade, não é, de procurares buscar informações extras, porque isso só vai elevar no teu nível de ansiedade, de episódios depressivos e de estresse. Então, retrai-te desse tipo de ambientes, isola-te dali, faça coisas diferentes. Faça atividades de lazer, faça atividades lúdicas, certifique-se sempre que está ao lado dos familiares próximos e estar sempre a manter a comunicação ativa. É importante, porque mantendo a comunicação ativa, não dá muito tempo do cérebro ir buscar coisas negativas. Então, é importante manter a comunicação ativa em casa, com os próximos, para ajudar a mente a não ir buscar mais negatividade. Porque quando a mente está parada, ok? Ela não está estimulada a ver o porquê desse comportamento. Okay? O porquê desse comportamento, o porquê de termos aquela atitude, aquela hora, poderíamos ter uma atitude diferente. Okay? Eu digo sempre às pessoas que todos aqueles que estão na via pública, estressados com o trânsito, aquele estresse não é do trânsito, aquele acúmulo de problemas anteriores, já ficam com uma carga emocional muito pesada. Okay. Agora imagina uma pessoa que não está a sair, essa quarentena não está a ser fácil para ninguém. Por isso que tu estás a se sentir doente. Primeiro é o processo de saturação. A quarentena tem um processo de saturação, porque a pessoa estava habituada a estar em atividade, não é? Ir trabalhar e fazer outras atividades fora, e de repente vê-se fechada em casa, tem que fazer tudo em casa, já não tinha aquele hábito de cuidar da casa desde manhã até a noite. Esse processo de adaptação, muitos ainda estão em negação. Muita gente ainda nega esse processo de adaptação da quarentena. Uns já aceitaram, mas os outros ainda estão em processo de negação, porque são pessoas dinâmicas, estão habituadas a estar lá fora em movimento. Entende-se, percebe-se. Principalmente também o tipo de trabalho é importante. O tipo de trabalho é importante, ok? Esta pergunta foi respondi para a primeira pessoa que escreveu, não se identificou. Eu já lhe dei uma sugestão de procurar um acompanhamento virtual, um psicólogo clínico ou um psiquiatra, para poder lhe ajudar com técnicas de psicoterapias, poder lhe ajudar a reduzir os sintomas da síndrome de Covid-19. Para muita gente, porque as pessoas não estão mesmo adaptadas. Então, essa é a minha sugestão para si. Procure por um psicólogo clínico, um psiquiatra, ok? Já temos videochamadas, consultas por videochamadas ou online. Isso depende da sua preferência, ok? Mas não fique com essa síndrome de Covid-19 por muito tempo, porque pode lhe trazer outros problemas de saúde.
Então, se já tem a síndrome de Covid-19, quer dizer que a sua saúde mental e emocional já está comprometida e pode interferir não só nas tuas relações interpessoais, a tua relação conjugal, mesmo com os seus filhos. Então, para evitar que isso aconteça, então procure já por um acompanhamento, ok? Porque eu posso aqui lhe dar N orientações para reduzir os sintomas, mas é necessário que passe mesmo por um acompanhamento, uma psicoterapia, vai ser importante, importantíssimo. Ok, caríssima? Temos também uma outra segunda pergunta. Esta identificou-se Nayara, não sei se entrou, não está aqui, mas Nayara, ela diz que a prima perdeu o pai, ok, a prima perdeu o pai e já está nesse processo de sofrimento há 1 ano e meio. E ela está preocupada com a prima porque a prima não tem vontade de estudar nem de fazer as atividades dela. Okay. Nayara, ok. Nayara, a sua prima ainda está em processo do luto. Quando eu digo processo do luto, não estou a minimizar nem a menosprezar o laço afetivo que tem com aquela pessoa, que a pessoa teve com a pessoa que partiu, não. Um luto é sempre uma dor, principalmente para quem fica. Mas o processo do luto ele é complexo, ele tem fases. Eu também já falei sobre isso no meu canal, que o processo do luto tem fases. São as 5 fases do processo do luto. Temos a negação, a raiva, a barganha, temos a depressiva e a aceitação da realidade, ok? Dizer que é necessário identificar em que fase a sua prima está, mas lhe garanto já, desde já, que ela ainda não está em fase de aceitação, porque o luto parental, né, a perda de um pai, é um luto que leva anos. Né? Não digo que a pessoa supera na totalidade. A pessoa pode superar a dor, não é? Mas as memórias e tudo mais, a saudade, ela permanece. Então, o que é que faz as pessoas sofrerem? É o laço afetivo. O laço afetivo que nós temos com a pessoa que partiu, não é? Esse laço afetivo que temos com a pessoa que partiu é que faz com que a pessoa sofra, ok? Entre em depressão, entre em processo de luto. Okay? Para identificar o processo do luto, é necessário eu saber como é que está a rotina da sua prima. Por exemplo, tu disseste que ela não está sem vontade nenhuma de fazer atividades. Uma pessoa que está no processo de luto e ainda é já superior a 1 ano e não consegue. Obrigada a todos. Desculpem lá, não estou a conseguir agradecer as mensagens que eu estou a ver, porque estou mesmo focada a responder as perguntas. Sim, uma pessoa que passa por essa situação, não é? É necessário avaliar o tipo de alimentação dela, o tipo de rotina e tudo mais. Se ela está sem vontade de estudar e de fazer nenhuma atividade, obviamente que ainda está em processo de negação. Negação e raiva, fazendo um intercâmbio, ok? Porque são as 2 primeiras fases do luto. Como eu já citei, nós temos a fase da negação, temos a fase da raiva, temos a fase da barganha, temos a fase da negociação e temos a fase depressiva e aceitação, ok? A sua prima provavelmente está fazendo intercâmbio nas primeiras fases, porque o processo do luto para a perda de pai ou de mãe ou de pais que perderam um filho são os mais complexos e os mais demorados. Então, já passou 1 ano e alguma coisa, está preocupada com a sua prima, é normal. Só se torna um luto patológico quando essa pessoa superior a 1 ano, digo já com 2 anos de luto, não tem a vontade de fazer nada. Okay? E também tem muito a ver com o tipo de relacionamento que ela tinha com a pessoa que partiu. Nem todo mundo tem um relacionamento muito próximo ao pai ou à mãe. No caso dela, ela tinha
um afeto muito forte com o pai, tem um relacionamento afetivo muito forte, né? Quando eu digo laço, um relacionamento afetivo, isso faz com que o sofrimento seja maior. Então, suportar essa dor demora mais tempo, é superior a um ano. Ela ainda está dentro do processo do luto. Mas eu digo que ela está a fazer intercâmbio nas primeiras fases, porque me disse que ela está sem vontade de fazer nada. Okay? Eu consigo notar quando é luto patológico e quando não é um luto patológico. O luto patológico é aquele que vai depender do grau do parentesco. Digamos, se ela perdesse uma amiga, não é? E já superior a um ano em alguma coisa, algum amigo, superior a um ano em alguma coisa, já diria que ela já está dentro do luto patológico, ok? Porque não tem um grau de parentesco, um laço afetivo muito forte com aquela pessoa, né? Digamos que é uma pessoa conhecida dela, que ela não tem um laço afetivo. Então, ali dizia que ela está com um luto patológico. O luto patológico é aquele que interfere em todas as atividades da pessoa, ok? A pessoa não vai trabalhar, não faz as atividades diárias, não faz as atividades de casa, aquelas mínimas, as domésticas, não faz nada, simplesmente quer ficar isolada, a chorar e com uma depressão daquelas profundas. Então, eu digo que a sua prima vai superar, é só dar tempo ao tempo. E é sempre bom a pessoa que está a passar pelo processo do luto ter um acompanhamento psicológico, porque esse acompanhamento psicológico, onde ela vai ter a psicoterapia cognitivo-comportamental, que vai lhe ajudar a identificar, não é, a realidade daquele luto, ok? Ela vai ter uma recuperação mais rápida. A recuperação torna-se mais lenta quando a pessoa está nesse estado e não tem um bom suporte familiar, não tem um acompanhamento psicológico. Tudo bem que há quem supera depois de um tempo, mas há quem não supera. Então, isso depende de personalidade a personalidade. Ok? Então, a sua prima carece de um acompanhamento pelo pai ser uma figura, por o pai ter sido uma figura muito importante na vida dela, ter um laço muito afetivo. Ela vai precisar dessa terapia para lhe ajudar. É importante que as pessoas que vivam com ela ou vivem com ela lhe deem o suporte necessário, dialoguem com ela, não lhe deixem ficar isolada muito tempo, porque também temos casos de pessoas que negaram o luto 2, 3 anos, 4 anos, e quando foram ver a pessoa suicidou-se. Então temos que ter muita cautela, porque o nível de suicídio está cada vez maior e mais em gêneros femininos. Atenção, gêneros femininos. Então temos que ter muita cautela mesmo. Então, como por ser o pai, um laço afetivo forte, ela está dentro do processo de luto normal. Se daqui a, pronto, quando ela fazer 2 anos de luto, me dizer que ela continua sem querer fazer nada, não estuda, não sai de casa, não tem cuidado com a higiene, eu vou dizer que já é um luto patológico. O luto patológico, a pessoa o tempo todo não quer fazer nada, quer isolar-se, não se alimenta a horas, nunca tem vontade de comer, nunca tem vontade de sair, nunca quer conversar, nunca quer interagir. Então, é necessário ter mesmo um acompanhamento. Não queria que todas as respostas que eu estou a dar fossem de fora de encaminhar para um psicólogo ou um psiquiatra. Não que eu esteja a fazer porque quero, mas é necessário. Nós temos que prevenir a saúde mental e emocional acima de tudo, ok? Porque está interligado. Não é só o corpo, é a mente também. Então, quando um está afetado, afeta também o outro. Então, tem que se ter muito cuidado. Ok? Tem que vigiar o comportamento dela, não deixar isolada há muito tempo. Ok? Que não sabemos até que ponto se ela está com pensamento suicida, se é só tristeza. Então, é necessário identificar esses pontos todos. E ela já está assim, superior a um ano. Então, vamos vigiar, ok? Nayara. Essa foi a segunda pergunta da Nayara. Antes de eu pegar noutra pergunta, gostaria de saber se alguém aí que entrou tem alguma pergunta, né? Já que alguns que perguntaram não estão aqui
no live, mas já respondi. A primeira pergunta é sobre a pandemia, né, que ela diz sentir-se doente, eu já expliquei. E a outra pergunta é sobre o processo do luto, que são até temas que eu já falei no canal do YouTube. Depois vão lá subscrever. Positivamente by Gelsia. Falo de temas muito importantes. O processo de luto é um deles. Todos nós passamos por isso, então é necessário entendermos até que ponto que o nosso luto está a ser normal ou patológico. Como eu já expliquei aqui a diferença do normal e do patológico, para quem não estava, entrou agora. Ok. Ansiedade. Tem uma pergunta agora da ansiedade. A ansiedade é um tema pertinente. Agora, com as atualizações dos livros, manuais diagnósticos e tudo mais, psiquiatria, psicologia, a ansiedade está em constante alteração. Está em constante alteração a ansiedade. Constante alteração. Olha, esta de evitar a ansiedade durante o Covid foi a primeira pergunta que eu respondi. Mas posso voltar a responder? Ok. Tem aqui muitas perguntas, não tem noção, muitas, mas vamos por partes. A ansiedade, como eu estava a dizer, está em processo de alteração constantemente. Todos os anos, os livros estão a se atualizar, as teorias estão a se atualizar. Então, falar da ansiedade, eu não vou falar de uma forma ampla. Dizer que a ansiedade ela é um processo que ocorre, não é? Quando nós, enquanto seres humanos, sentimos um tipo de ameaça ou anseiamos por uma atividade que está para acontecer, então temos uma reação, uma ativação fisiológica. Essa ativação fisiológica significa que a ansiedade já está dentro de nós. Por isso, a ansiedade ela tem sintomas. A ansiedade ela tem que preencher pelo menos 4 a 5 critérios dos sintomas, porque ela está dentro dos distúrbios de humor, ansiedade, ok? Então, ela tem os sintomas de batimento cardíaco acelerados, ok? Em algumas pessoas tem cefaleia, que chamamos de dor de cabeça, termo clínico. Temos também sudorese, termo clínico para falar do calor em excesso, não é? Transpirar. Também temos o frio na barriga, é bem característico da ansiedade, e os pensamentos muito obsessivos. Atenção, que quando estamos diante da ansiedade, o corpo e a mente estão conectados. É o corpo que ativa com alguns sintomas e a mente também constantemente obsessiva com certas ideias. Por exemplo, um bom exemplo da ansiedade é antes de acontecer uma atividade que nós estamos à espera, não é? E nós já pensamos naquela atividade, é um tipo de ansiedade, mas já a ansiedade situacional, porque ela só está a ocorrer porque está para acontecer alguma coisa importante, algo que tu anseias muito. Mas também temos a ansiedade generalizada, que é aquela que ocorre durante toda a tua vida. Todos nós temos um nível de ansiedade. Só que quando ele é elevado, que a pessoa não tem o controle, está sempre com os sintomas físicos, ok? Ali nós podemos estar diante mesmo do diagnóstico preciso de distúrbio da ansiedade. Uma coisa é o distúrbio, outra coisa são episódios. Episódios nós vivenciamos uma vez ou outra quando estamos a vivenciar uma situação ou para vivenciar uma situação. Temos esses sintomas da ansiedade, ok? Agora, quando é generalizada, nós vivenciamos essa ansiedade desde a nossa infância. Mas se nós conseguimos ter autodomínio, equilíbrio emocional, ok? Ter formas de reduzir a nossa ansiedade, isso é a critério da pessoa. Existem pessoas que dizem que certos alimentos, certos tipos de atividades reduzem a sua ansiedade. Ok, essa é a forma que aquela pessoa encontrou. Então, por que cada um de nós não vamos buscar a nossa forma de reduzir a ansiedade? Porque nem todo mundo é aberto a procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque aqueles rótulos de loucura que acham que o psicólogo é para loucos, que o psiquiatra é para loucos, não.
nós estamos diante de uma ansiedade, então ela deve ser prevenida, deve ser reduzida ou eliminada. Então estamos a falar de algo sério. Sabemos que a ansiedade num nível elevado pode trazer um AVC, pode trazer uma trombose. É que atenção, as pessoas só prestam atenção quando sabem que aconteceu com alguém e esse alguém teve uma situação muito grave. A ansiedade pode parecer algo muito normal, mas não é. É mesmo algo muito, muito perigoso. Se nós não temos o domínio sobre ela, é algo muito perigoso. Então, se pelo menos preenche 2 critérios da ansiedade, fica calmo ou fica calma, porque estes sintomas, se só são 2 e tu consegues gerir isso diariamente, não tem problemas com alguma atividade que fazes, algum tipo de exercício, ok? Agora, se tens mais de 3 sintomas da ansiedade e tens dificuldades em ter o autodomínio, o autocontrole, ali nós estamos diante, né, de uma ansiedade generalizada, ok? Também existem ansiedades específicas. Hoje em dia, por que eu estou a dizer que a ansiedade está a ser alterada constantemente? Antigamente, a ansiedade e a fobia, que é o medo, eram termos separados, ok? A ansiedade era simplesmente a ansiedade e fobia era simplesmente o medo de alguma coisa. Agora, com as novas atualizações dos manuais diagnósticos da Associação de Psiquiatria Americana e outros mais, a ansiedade e a fobia são a mesma coisa. São a mesma coisa. Quer dizer que quando estamos a falar da ansiedade específica ou ansiedade social, também estamos a falar de fobia específica ou fobia social. É a mesma coisa, porque a mesma intuição, os mesmos sintomas que nós temos na ansiedade, também temos na fobia, então são a mesma coisa. Ok? Ocorre muito. O nosso cérebro começa a dar sinais, não é? Quando estamos diante de um perigo. Antigamente o medo era assim. Estamos diante de um perigo, tem um animal perigoso que pode nos fazer mal. Ativava em nós um sentimento de medo. Ficávamos ativa aqui como se fosse algum alerta para nos prevenir. Não vá para aí. O que ativava aqui algo. Um stop. Não vá para aí. Cuidado. A pessoa ficava logo com medo. Só que, consoante estudos, desenvolveram mais algumas teorias e chegaram à conclusão que a ansiedade e a fobia são a mesma coisa, ansiedade e medo. Ok? Vamos dizer que temos medo de uma coisa nesse momento, pode surgir uma situação que vai gerar medo em mim, mas eu não tenho ansiedade. Então, estamos a falar de uma situação que gerou medo em mim. Ok? Mas agora, se for algo, um objeto, um animal, que constantemente eu veja, uma cobra ou um réptil qualquer, e eu sinto-me mal sempre que eu vejo aquele animal, ali já temos uma ansiedade ou fobia específica. Não é um medo, simplesmente. É específico por quê? Porque sempre que estamos expostos àquele ambiente, ok, desenvolvemos esses sintomas. Quer dizer que é uma ansiedade específica ou fobia específica. O mesmo acontece com a ansiedade ou fobia social. Quando estamos em casa, estamos confortáveis. Mas basta sairmos de casa ou num ambiente estranho que nunca fomos, ali já tive em nós aquela reação, aqueles sintomas da ansiedade dos que eu citei. Né? Frio na barriga, pensamentos obsessivos, sudorese, que é o transpirar. Algumas pessoas têm dor de cabeça, pernas bambas, batimentos cardíacos acelerados, ok? Medo de morrer, mas atenção que se uma ansiedade leva de nível, não é? E fica incontrolável, a pessoa já não tem domínio, e a pessoa começa a gritar, ali já estamos a entrar para o pânico. O pânico é ansiedade em nível elevado, aquela ansiedade que não foi controlada, que não foi prevenida, que não foi acompanhada por um profissional adequado de saúde mental. Então, essa ansiedade pode vir a se transformar em pânico, transtorno do pânico. O do pânico são esses sintomas todos da ansiedade, mas desperta em nós algo superior. Esses sintomas que já tínhamos, mais os gritos e a sensação de morte, que vamos morrer o tempo todo ali, torna-se um pânico.
Okay? A ansiedade é um tema muito abrangente. Poderíamos estar a falar da ansiedade até amanhã de manhã, porque é um tema que tem sempre atualizações e tem muito o que falar. Eu não vou conseguir falar de tudo hoje, infelizmente, mas já disse aqui quais são os critérios para avaliar uma ansiedade, os tipos de sintomas, os tipos de ansiedade, que eu já disse, tem a generalizada, temos a ansiedade específica, temos a ansiedade situacional, como eu já disse, aquela que só ocorre quando, por exemplo, estamos para ter uma defesa, estamos para... As noivas têm muito ansiedade situacional. As noivas têm muito ansiedade situacional. Então, esse é o exemplo. Muitas delas já chegaram a desmaiar. O que é que ocorre? A ansiedade, quando é incontrolável, ela também pode causar desmaio. Por que que ocorre? Quando o nível da ansiedade aumenta, o nível de oxigênio no nosso cérebro diminui, ok? Então, oxigênio, o fluxo do sangue no cérebro também diminui. Então, isso faz com que a pessoa tenha um apagão na maia, porque não tem controle sobre a ansiedade. Isso ocorre com muitas pessoas antes de casar, com muitas pessoas que estão diante de uma situação muito estressante, que acham que não vão conseguir resolver, também desmaiam. Então, basta ser uma situação que não está sob o controle da pessoa, ok? Que a pessoa desenvolve os sintomas ou tem logo os sintomas de ansiedade. Agora, quer saber se sofre de ansiedade? Todos nós sofremos de ansiedade. A população mundial toda. Mas é necessário sabermos se a nossa ansiedade é saudável ou não.